Boa tarde. Vamos avançar com a leitura deste maravilhoso livro, O que é Dialética do Iluminismo, de autoria do filósofo Paulo Giraldelli Júnior, editorial Manoli, série Filosofia em Pílulas. Introdução. A expressão dialética do iluminismo. Dialética do iluminismo é uma expressão que corresponde a uma das traduções possíveis de parte do título do livro Dialética do Esclarecimento, Fragmentos Filosóficos, dos filósofos frankfurtianos Max Horkheimer, 1895-1973, e Theodor Adorno, 1903-1969. Essa expressão dialética do iluminismo pode ser usada também com o significado de dialética da razão, ou de história da razão, ou até mesmo, em uma acepção mais ousada, de história da filosofia ocidental. Nenhuma dessas acepções foge do que é contado no livro dos dois grandes expoentes da Escola de Frankfurt. Compreender a dialética do iluminismo é compreender o núcleo filosófico do livro Dialética do Esclarecimento. Não é uma tarefa simples, todavia, há boas chances de êxito quando o leitor não despreza alguns elementos clássicos dispostos na literatura contemporânea. Vamos percorrê-los de forma pontual, sem exageros analíticos, de modo a não perdermos o foco. O primeiro problema a ser enfrentado é o da tradução da expressão que dá título ao livro de Horkheimer e Adorno. Devemos ficar com dialética do iluminismo ou com dialética do esclarecimento? O tradutor deu suas justificativas. Todavia, para o que interessa aqui, seria pouco produtivo adotarmos seus passos. Esse tradutor preferiu seguir o que seria, segundo ele, a correta tradução de outro texto clássico, o Resposta à Pergunta: o que é o esclarecimento?, de Immanuel Kant, 1724-1804. Esse procedimento tem o seu mérito. Afinal, nesse texto de Kant, tudo soa adaptável aos nossos ouvidos quando ele diz em alemão o que seria equivalente em português à expressão homem esclarecido. E certamente não optaríamos pelo melhor sentido se adotássemos homem iluminado. Assim, avalio que o tradutor faz um bom trabalho quando diz que é bom ler o termo aufklären como esclarecer e o termo aufgeklärt como esclarecido. Estou com ele quando afirma que, entre nós, os usuários do português, iluminado é um termo que tem a ver com o místico e esclarecido não, de modo que o último, o termo esclarecido, seria melhor para o caso. Foi dessa forma, então, que chegou ao título do livro, Dialética do Esclarecimento. Mas pode-se dizer que essa sua atitude se deve à busca de uma unidade para a tradução, que é o objetivo do tradutor em uma editora comercial.
Não é nosso caso. Como nossa tarefa aqui não é a tarefa do tradutor profissional, podemos e devemos agir de modo a considerar mais possibilidades. Nosso trabalho implica ampliar caminhos de entendimento e, para tal, as justificativas teóricas do tradutor são uma opção a mais. Não precisam ser tomadas como ordem do certo ou do errado. Não precisam ser tomadas dogmaticamente. Sejamos flexíveis, sejamos filosóficos. O tradutor diz que iluminismo é um movimento filosófico do século XVIII e que o livro não trata só desse movimento, mas de um movimento maior ao longo da história. Ora, é exatamente por causa disso que nós podemos preferir antes iluminismo que esclarecimento, ao menos no título, pois a maneira como Hegel e também os frankfurtianos trata o iluminismo implica tomá-lo como um movimento bem determinado no âmbito da história, mas no campo da filosofia como um conjunto de práticas possíveis de ser imputadas a outras épocas. Nem Hegel, nem os frankfurtianos acreditaram que a filosofia não pudesse criar anacronismos com termos históricos, deslocando-os para qualquer época. Aliás, essa é uma das vantagens da filosofia sobre a história, a de poder se libertar da regra científica da historiografia, que torna o anacronismo o grande pecado do historiador. O pecado do historiador é a virtude do filósofo. E aqui a conversa e a leitura é filosófica. O pecado do historiador é a virtude do filósofo. Fiquemos atentos, então, porque o livro Dialética do Esclarecimento não é um livro de história, é um livro de filosofia. Trata-se de um livro de filosofia com forte conteúdo histórico.